Todo dia, praticamente, eu falo aqui no jornal que a gente precisa pensar positivo para atrair coisas boas. Parece que a energia muda, eu penso assim, pelo menos. Mas assim como todas as outras coisas na vida, em excesso, a positividade também é um problema. Você já ouviu falar em positividade tóxica? Pega a sua xícara de café e vem conversar com a gente. É hora do café do dia, um oferecimento da Comevap. Quem vai tomar um cafezinho hoje comigo aqui é a psicóloga Juliana Penelope. Juliana, bem-vinda de volta, tudo bem? Tudo bem, obrigada Marcela pelo convite de novo. Obrigada a você. Juliana, muito se fala na positividade tóxica, é um termo que muitas pessoas estão comentando nas redes sociais, em vídeo e tudo mais. Afinal, o que é a positividade tóxica? Seria uma falsa positividade, aquela coisa que quando você fala é uma coisa, mas o que você faz é outra. Como é que a gente pode explicar esse termo tão falado? Então, a positividade tóxica foi um termo que surgiu devido a gente que trabalha na área de saúde mental ver que muitas pessoas estão reprimindo as emoções que são consideradas não boas. Então, é muito bonito mostrar alegria, mostrar contentamento, mostrar gratidão, mas a gente não sente isso o tempo todo, não, né? Então, é importante também a gente demonstrar e entender que a tristeza, a raiva faz parte do nosso dia a dia, das nossas emoções e que tá normal, é normal sentir e tá tudo bem sentir. Só que isso não é mostrado, então surgiu o termo da positividade tóxica. Na prática, seria o quê? O mundo está caindo e você fala, não, agradeço essa oportunidade de evolução. Isso. Tipo isso, exatamente. Quando no fundo você está querendo morrer com aquilo. Exatamente. Quando algo acontece na sua vida, em vez de você entrar em contato com aquele verdadeiro sentimento, por exemplo, de tristeza, você não entra em contato com essa tristeza e mostra que, na verdade, você está contente com esse aprendizado. Só que antes do aprendizado, que causa alguma situação da tua vida, vem o sentimento de tristeza, raiva, de frustração. E é normal, todos nós sentimos. O problema é você maquiar a sua emoção. Exato. Não é você tentar tirar o lado bom, porque teoricamente a gente consegue aprender com os problemas, ou pelo menos deveria ser assim. Né? A gente tentar tirar o lado positivo das coisas para que a gente não se afunde. Isso é positivo. Exato. O negativo é você falar, não, claro, imagina, tá tudo certo, quando na verdade não tá. Porque na verdade você tá maquiando e você está reprimindo, não entrando em contato com algo que está acontecendo dentro de você. Então você não mostra para o externo, mas dentro de você isso está acontecendo. Eu sempre dou o exemplo daquele filme do Divertidamente. Ali tem algumas emoções que foram mostradas naquele filme. A raiva ali no enredo do filme, ela tem um papel fundamental. É através da raiva que eles conseguem entrar e quebrar aquele vidro para a alegria voltar, a tristeza voltar para dentro do centro de comando. A raiva, ela é uma emoção que traz muito movimento para a nossa vida. Quando a gente não entra em contato com a forma positiva de você lidar com a raiva, é por isso que as pessoas não gostam. Ter ataque de raiva não é bacana mesmo, mas a raiva, ela é uma emoção que quando se trabalhada, ela gera muito movimento. E quando você não tapa o sol com a peneira, você consegue aí sim tirar proveito daquela situação, lição daquilo, daquele problema. Isso, porque daí você entra em contato e verdadeiramente se pergunta a serviço do quê ou de quê? O que essa emoção está querendo me mostrar? O que essa emoção que eu estou sentindo está querendo me contar? Essa tristeza, essa frustração, essa raiva, o que isso está querendo me contar de mim? Né, em relação ao que aconteceu. Então, a alegria conta, o contentamento, a gratidão, com certeza. Todas as emoções são importantes. E é esse o conceito que a gente vem falando sobre a positividade tóxica, porque todas as emoções são importantes. Todas as emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida. Não só as emoções consideradas boas. Essa onda que a gente vem vivendo, e não é de hoje, do mundo perfeito, das redes sociais, onde tudo é lindo, onde as pessoas são todas felizes, todos os casamentos são maravilhosos. Nenhum filho faz birra na rede social, não é? Todo emprego é incrível, todo chefe é maravilhoso, todo mundo ganha bem, todo mundo viaja. É um mundo de fantasia, tipo Disney, né? Que a expectativa e realidade. A gente tenta se inserir nesse contexto, muitas vezes fantasioso das redes sociais, provoca na gente
às vezes, instintivamente, essa tal da positividade tóxica? Exatamente, porque assim, se a gente olha que a rede social, ela é uma vitrine e hoje a gente muitas vezes precisa se vender, a gente só vai querer comprar aquilo que é bom. Sem dúvida. Né? Então, as pessoas pensam o quê? Eu preciso mostrar que a minha vida é perfeita, que eu não tenho emoções negativas, que tudo na minha vida acontece de forma, né, cadenciada, como uma orquestra sinfônica tocando maravilhosamente bem, mas não é assim que acontece. Então, eu acho que o que a gente precisa trazer à consciência é que a verdade em si, ela vende muito bem. Aquilo que a gente traz de verdade de quem a gente verdadeiramente é, daquilo que a gente verdadeiramente quer fazer com a nossa vida, com a nossa profissão, com as nossas relações. E aí é entender que o bom e o ruim, eles são dois lados de uma mesma moeda. E que tá tudo certo, porque é natural. Sim, sim. O problema é você estar sempre 100% aceitando tudo ou você tá 100% reclamando. Quando existe esse equilíbrio, você fala, opa, é mais normal que essa vida tá um pouco mais equilibrada pro bem e pro mal. Sim, porque a pessoa que ela vive uma positividade tóxica, ela acaba adoecendo. Porque não é porque ela não está demonstrando a emoção que ela não está vivenciando essa emoção. A emoção, ela é inerente. A gente não escolhe sentir raiva. A gente não escolhe sentir alegria. Acontece algo, eu sinto raiva. Acontece algo, eu sinto frustração. Então, eu entrar em contato com o que está acontecendo comigo, aí sim eu posso trabalhar melhor as minhas emoções. A Cleusa de Taubaté está comentando o seguinte, minha filha é assim, ela não passa pra gente o que está acontecendo com ela. Ela está passando pela psicóloga, a psicóloga diz que está tudo bem com ela, mas se a mãe sente que algo está diferente, como é que ela pode tentar chegar na filha? Eu não sei a idade da sua filha, Cleusa, mas é difícil mesmo. Sim. Porque às vezes os filhos maiores não querem preocupar os pais, mas os pais no fundo sabem que tem algo incomodando o filho. Como é que faz essa ponte para não ser invasivo, né? Não invadir o espaço de alguém que às vezes não quer falar, mas ao mesmo tempo também não cruzar os braços e falar, se ela não quer, tudo bem. Sim, eu acho que o que eu falaria para ela é que tentar uma aproximação para um diálogo, mas principalmente para ouvir mais do que falar mais. Eu acho que eu sou mãe também, então quando a gente vê os nossos filhos passando por alguma coisa, a gente muitas vezes quer trazer uma solução, quando na realidade ela só está precisando ser acolhida. Então, eu acho que isso pode ser uma dica para você. Acolha ela nesse sentido de esteja disponível a ouvir. Eu acho que isso é uma boa técnica para você se aproximar da sua filha, para que ela possa trazer coisas para você. Marisa de Pinda está comentando o seguinte, esse tema é muito bom, pois eu sou esse tipo de raivosa e explosiva e depois penso naquilo que já foi feito e como reagir contra isso. Quando você tem essa percepção do comportamento, é um passo importante a gente se perceber, se reconhecer e tentar mudar? Sim, muito. Porque também não é legal ter muitas explosões de raivas e agressividade. Ela precisa entender quais são os gatilhos, porque assim, a gente da psicologia, a gente fala que as nossas emoções, elas são, vamos dizer, dirigidas por gatilhos. Então, acontece alguma coisa na minha vida, me engatilha a sentir frustração. Isso me engatilha a sentir alegria, me engatilha a sentir raiva. Quando eu estou num processo de autoconhecimento, eu entendo quais são os meus gatilhos. Então, eu vou sentir as emoções, com certeza, mas de uma forma equilibrada. Quando a gente vê também essa romantização dos problemas, por exemplo, minha filhinha, vocês sabem, tem 2 anos e 7 meses. E eu vejo muitas mães romantizando a maternidade, por exemplo. E aí uma vez eu dei uma entrevista falando, gente, ser mãe é a melhor coisa do mundo, mas cansa pra caramba. A gente sente falta de ter um tempo pra gente. Eu não acho que você, quando assume isso, você tá renegando a sua filha, você está falando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não é isso, mas é você reconhecer que você existia antes da maternidade, né? E que você sente falta de algumas coisas. Exato. Mas aí parece que você falando isso, você vai ser muito julgada e muito aqueles olhares tipo, credo, é só uma criança. A gente romantiza muitos problemas, romantiza o cansaço. Isso pode afetar também, tem relação com a tal da positividade tóxica? Sim, totalmente, Marcela, totalmente. Na realidade, é por conta desse movimento onde as pessoas estão mascarando as próprias emoções que existe essa romantização. Então, é a romantização da maternidade, é a romantização do trabalho excessivo, né? Você trabalha enquanto eles dormem, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Sim, é a melhor coisa do mundo, mas também tem um lado cansativo. Se eu trabalho enquanto as outras pessoas dormem, obviamente eu vou estar cansada, né? Então, eu preciso entrar em contato com os dois lados da moeda. Eu gosto de trazer
trazer essa imagem, né? As nossas emoções, elas têm dois lados. Tem o lado que é bom pra gente e o lado que não é. Então, assim, a raiva em excesso, ela também não é boa, mas ela é importante existir. Gabriela de São José, como lidar com a positividade tóxica de pessoas ao meu redor? Se afastar é uma opção? Olha, a pergunta é difícil. Eu acho que se afastar não é opção, porque se afastar também é não entrar em contato com aquilo que está incomodando ela. Mas às vezes se você fica também, você entra em atrito. Sim, é não entrar em atrito. Eu acho que é trazer a consciência. Se ela faz parte de um grupo e essas pessoas estão nesse grupo, se ela consegue conversar com essas pessoas e trazer uma consciência do que é verdadeiramente entrar em contato com as próprias emoções, se ela faz isso, ela pode contaminar. Agora, se é um grupo onde realmente ela está se sentindo incomodada, aí eu acho que é saudável também para ela ter um afastamento disso. Pergunta de milhões agora. Como é que a gente se impõe, por exemplo, pegando o caso dela, ela tem um incômodo ali, ela Sim. vive num meio onde as pessoas executam essa positividade tóxica. Como é que a gente se impõe sem ser agressiva? Porque às vezes, quando você fala um basta, o outro já fala, nossa, credo! Sim. Mas você está só falando um não, você está só impondo o seu limite. Isso muitas vezes é visto como agressividade. Sim. Existe uma forma mais sutil e gentil de colocar limite nas pessoas e nas coisas que incomodam? Sim. Então, isso que ela está querendo fazer, de se distanciar, é uma forma de impor limite, mas é uma forma de impor limite não dito. A pessoa talvez não vai entender que ela está querendo dizer que ela está colocando um limite. Então, eu sempre... E às vezes reverte, tá estranha. Tá estranha, nossa, metida, né? Se afastou e tal. Então, assim, eu acho que o importante é você comunicar aquilo que te incomoda de uma forma clara e não no sentido de julgar o outro. Então, assim, você pratica positividade tóxica, você não entra em contato com as suas emoções. Não precisa fazer isso. Fala assim, olha, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar em contato com o bom e o ruim das minhas emoções. E eu entendo que isso é saudável para mim. Né? E isso que vocês estão fazendo, para mim, não é saudável. Então, assim, colocar um limite, mas não de forma agressiva. Eu acho que o afastamento é só em último caso mesmo. Entendi, já é uma atitude mais radical. Mandou mensagem pra gente aqui o Pereira, do Pararangaba, em São José dos Campos. Ele até tirou uma selfie. Já que a gente falou tanto de selfie, ele tirou uma selfie da TV, onde estamos nós duas aqui conversando sobre esse assunto. Ele falou, parabéns pelo tema, me identifico muito. Eu acho que todo mundo se identifica um pouquinho, porque a gente aprende que a gente precisa sempre tirar o lado bom das coisas. Não é ruim aprender isso, porque senão a gente só vai cavando o buraco e se enfiando nele. Isso não é legal. É importante que a gente aprenda com os erros e tire lições de qualquer situação delicada. Sim. E toda hora a gente enfrenta. Sim, se a gente não perceber, a gente entra também nesse modo de vida, porque a sociedade hoje ela está funcionando muito assim. Então a gente precisa sempre ter essa consciência do que olhar para mim. Né? Eu acho que o segredo é todo esse, assim, para a gente trabalhar com as nossas emoções. Olhar para a minha emoção, o que isso despertou em mim, e eu vou lidar com isso, se eu faço uma psicoterapia, se eu vou refletir, se eu vou conversar com alguém, é sobre mim, não é sobre o outro. Né? Eu acho que a gente chegou nesse lugar onde as pessoas estão maquiando as emoções porque a gente está sempre olhando para fora e não para dentro. E quando você tem alguém perto de você que você está vendo que está maquiando o problema, que está colocando em prática a positividade tóxica, fica uma coisa falsa, né? Porque a pessoa não... Você fala, meu Deus, a pessoa não tá falando isso de coração. Sim. Ela tá fazendo para fazer pose, ela tá fazendo para agradar o outro, para ter uma aprovação que nem ela tá acreditando naquilo que ela tá falando. Exatamente. Então, a pessoa que normalmente quer essa aceitação, quando tem esse tipo de comportamento, pode ter o efeito contrário. É importante pensar sobre isso também. Exatamente, porque é aquilo que eu falei, não passa verdade no discurso. Né? A pessoa, igual você falou, o mundo está ali caindo e a pessoa está agradecendo. Não é hora de agradecer. Talvez ela vá agradecer depois, quando o aprendizado disso vier. Mas na hora é importante entrar em contato. Exatamente. Né? Tirar bons proveitos de verdade das situações. Exatamente. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Marcela. Vou te entregar uma cesta linda da Comevac, especialmente para você. Obrigada. Viu? Obrigada. E muito obrigada também a você pela sua companhia ao longo de toda a semana. Segunda-feira a gente se vê ao vivo às 7 da manhã aqui na TV Tati SBT. E enquanto isso, a gente pode bater sempre um papo pelas redes sociais, tá bom? @mesquita.marcela é o meu Instagram. E não esquece, falando em
internet que a gente tem agora um portal de notícias, thmais.com.br. Te espero também no site do Grupo Tati de Comunicação. Bom dia, um ótimo fim de semana, curta de verdade e até segunda. Tchau! A vida